para suas considerações, se assim desejar. Boa tarde a todos. Estou assim, um pouco surpreso por tudo que está acontecendo, né? Fiquei sabendo disso. E essa mesma casa, onde acho que uns 3 anos atrás eu recebi uma menção honrosa, hoje vindo aqui por causa de denúncias, né? E é complicado porque a gente, quando exerce um cargo de confiança, um cargo de chefia, se não tiver disposto a ter disposição com alguém, não pega. Está entendendo? Porque um cargo de confiança, um cargo de chefia, de comando, tem que ser para alguém que possa resolver as coisas, tomar providência daquilo que é necessário em prol do município, né? Então, muita gente está vendo a gente hoje, muitos aqui não me conheciam. Às vezes, onde tem obra, eu estou ali. Onde tem construção de rede, eu estou ali. Onde tem cerca nas nascentes, eu estou ali. Porque é eu que falo aonde que vai cercar, é eu que meço, é eu que sei aonde estão as coisas, eu que mostro aonde vai ser calçada, aonde que tem que arrumar. Eu sou encarregado de obras. Então, eu preciso estar no lugar, fiscalizando, olhando, para ver se o negócio está andando de acordo. E o que acontece? Isso aí gera ciúmes. Essa semana, eu falei que vamos esperar, vamos ver o decorrer de tudo que vai acontecer. Eu não quero mais isso para a minha vida. Já vai fazer 11 anos, se eu não estiver enganado, já tem 11 anos como encarregado geral do Departamento de Água. E o que acontece? De 3 anos para cá, eu nunca vi uma coisa tão terrível igual está acontecendo. Em matéria de pessoal, matéria de material humano com a gente. Eu falei que não quero, sabe por quê? Isso aqui que está acontecendo aqui expõe a minha vida, a vida da minha família, de outros. Tem gente que trabalha ali, antes, para o pessoal saber o que acontecia ali. Quando eu entrei como encarregado, tinha funcionário que dava 20 para 5, 4h30, pegava um mototáxi e ia embora para casa. Isso acabou. Eu falei, isso vai acabar, não é assim que funcionam as coisas. Às vezes chega sindipúblico, já tive problema com o falecido Juarez aí no sindipúblico, falar que eu era muito autoritário, muito arrogante, mas é funcionário que não funciona, que não anda. Quando o funcionário é bom, o sistema anda. Então, o que acontece? É muita coisa tentando afetar a gente. Tentando te combatendo 24 horas ali, e você na frente, na linha de frente, tentando segurar, porque são 80 pessoas ali, pô. Entendeu? Aí acontece um negócio, não, pá, joga uma coisa ali, peraí. O que está acontecendo? Vamos procurar saber. Né? Então, eu acho que eu não tenho que provar nada para ninguém, entendeu? Provar nada para ninguém do meu caráter, do funcionário que eu sou e o que eu faço em prol da população de Campo Belo. Né? Tem que investigar? Vamos investigar. Até o papel da Câmara, vamos fazer. Porque para vocês terem uma noção, tem funcionários, tem um aí, ó, andando aí fora, aí, querendo depor. Eu vou falar aqui para vocês terem noção o que a gente enfrenta lá no DEMAI. Esse funcionário, um dia, aqui no campo do Flamengo, o fulano lá me tira a camisa, 2 horas da tarde, com sol quente, me deita na areia e começa a jogar areia para cima. E todo mundo trabalhando, e o cara ali. Pô, o que está acontecendo? Wagner, corre aqui que o rapaz pirou. Cheguei lá, o cara deitado na areia, 2 horas da tarde, jogando areia para cima no corpo dele. Falei, ó, o que está acontecendo? Te trouxe para cá junto com o pessoal para trabalhar, você está fazendo um negócio desse? Não, vou trabalhar, beleza. Uma semana depois, na barragem que a gente estava construindo, o mesmo funcionário em cima de um caminhão, deitado em cima do teto do caminhão, xingando o prefeito, xingando os vereadores. Eu falei, esse cara está louco.
aqui, desce daí, vem cá. Eu não ia assumir para mim, porque eu já estava cansado de assumir para mim e ser ameaçado. Eu já fui ameaçado. Quando a pessoa vem frente a frente com você, você está vendo com quem você está lidando. O problema é se pega um filho teu na rua. Está entendendo? A gente se garante, mas e se pega um filho? Como é que fica? Peguei ele, coloquei na caminhonete, falei, vem aqui, entra aqui. Entrou comigo na caminhonete, trouxe no departamento, para a comissão de disciplina. Está aí, está fazendo isso, isso, isso e isso. A hora que a gente estava conversando, ele lá no chão, pegando não sei o quê, no piso. Falei, está aqui, eu não quero mais. Não dá, ué. Aí eu consegui encostar o camarada, e esse foi um deles. Você deve ter uns 4 que já aconteceu isso. O Wagner é ruim, o Wagner é burro. Eu já peguei funcionário, já fui em certo local de trabalho, eu cheguei lá, não tinha funcionário no ponto de trabalho, a gente toma providência. Aí o que acontece? Você faz de tudo, veste a camisa, e acontecem umas coisas dessas, você vai criando inimizade ali dentro. Mas por que você cria inimizade? Porque você não deixa as coisas correr soltas. O funcionário público é muito mal falado. Funcionário público não faz nada porque é concursado. Não, de jeito nenhum. A Bíblia fala que você tem que comer com o suor do teu corpo. Você tem que fazer por onde. Eu estou ali, eu visto a camisa, vamos trabalhar, vamos lá. Aí o povo fala, você é muito bobo, para que fazer isso? Eu fiscalizo. Vou em todas as obras. Loteamento, tem loteamento aí, que a gente dá pau, coisa irregular. Mas é o meu serviço. Se não for, então me tira. Não, você não serve para isso aqui. Pronto. O cargo está ali, eu não quero. Porque colocar a minha vida em risco aí, e dos meus familiares, não dá para mim. É igualzinho aqui falar uma coisa, vocês estão aqui dentro, mas tinha que, de repente, interagir mais ali para saber perguntar o que está acontecendo, como é que é isso, é assim, não. Tinha que saber, porque o negócio é complicado. Você não sabe com quem que você está lidando. Entendeu? Então, é o que eu queria falar, é isso. Expor o que estava aqui dentro aqui para poder sair. Tá bom? É isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhor Wagner, pela sua explanação. Passo a palavra ao vereador Valbert Nery Santana. Na sequência, o vereador Carlos Alberto Chaves tem a palavra, prioritariamente. Depois, caso algum dos vereadores aqui presentes queiram falar sobre o tema que agora que acabou de ser falado pelo senhor Wagner, pode fazer uso da palavra também. Obrigado, presidente. Na sua pessoa, cumprimento a todos os presentes mais uma vez. Registrar a presença da jornalista Kelly Cristina, que está aqui reportando tudo que está acontecendo. Muito obrigado, Kelly, pela presença. Boa tarde, senhor Wagner. Senhor Wagner, ouvindo as suas palavras, né, vendo o seu semblante, a gente sabe, né, que o seu trabalho no DEMAI é feito com maestria. Isso aí não está em julgamento de forma alguma. A gente sabe que garra, determinação, vontade e trabalho ali com maestria. E eu faço das suas palavras as minhas. Nós também aqui, principalmente nessa comissão, nós como vereadores, na posição que nós estamos hoje, nós também ganhamos inimigos. Nós também estamos na frente, como o senhor está na frente lá no seu setor, né, de encarregado de obras no DEMAI. Quando surgiu essa denúncia, que veio para todos nós, vou repetir o que eu falei mais cedo, que veio para todos nós vereadores, se a gente cruza os braços, a gente prevarica. O que quer dizer isso? A gente oculta e o Ministério Público pode vir até caçar o nosso mandato como vereador. Então, o que a gente está fazendo é apenas fiscalizando, nós não temos poder para mais nada do que isso, né? Ouvindo, abrindo a CPI, às vezes assustou a população porque nunca aconteceu isso, né? Isso não quer dizer que nós estamos julgando o senhor, como eu disse antes, a gente sabe do seu trabalho com maestria, né? E no final das contas, a verdade vai aparecer com toda a certeza, e o senhor vai ter oportunidade, faça o convite como eu fiz para a senhora Daniela, o senhor vai estar, pode vir aqui na tribuna, ofereço meu programa de rádio ao senhor para falar, para soltar o que o coração mandar, tenho certeza que o vereador Gustavo também. Enfim, esse é o nosso trabalho, como o trabalho do senhor, às vezes, o senhor cria
inimigos lá, porque o senhor tem que ser positivo, tem que ser pontual, e a mesma coisa nós como vereadores também. Então, quando a gente está aqui hoje, nós não estamos aqui para criar inimigos, mas sim representando a população, que um dos papéis principais, ou mais principal, do vereador, nada mais é do que fiscalizar. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Carlos Alberto Chaves. Novamente, agradeço a sessão da palavra, agradecendo aqui a chegada e a presença da Kelly Cristina, da imprensa. Para não ser redundante, senhor Wagner, o presidente cria uma comissão de CPI após uma denúncia, e a gente é colocado nessa linha de frente aqui. O senhor tem todo o direito, como o senhor já expressou, da sua indignação, do seu coração que está cometido, né, a sua família, com essa situação. Mas nós aqui, enquanto vereadores também, a gente, como o Beto já disse, nós temos que fazer também o que é conferido ao vereador, que é a fiscalização. No final disso tudo, sendo apurados os fatos, tendo o senhor constatado a CPI que o senhor é inocente e que não tem nenhuma participação na denúncia, já foi colocado aí para o senhor fazer as suas considerações, seja na casa ou seja nos meios de comunicação. Mas ambas as partes aqui, doutor, há de convir comigo que nós estamos aqui apenas para colocar aqui a verdade e o que é correto aqui em cima da mesa. Apenas isso. Bom, coube a mim fazer algumas perguntas ao senhor Wagner Trindade Ferreira. No dia 27 de abril de 2023, não há data diferente. 28 de abril de 2023. Vou ter que arrumar. Dia 2 de maio de 2023, eu vou proferir algumas perguntas para o senhor mais à frente, e espero que o senhor entenda aqui que é apenas para apuração. E eu devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Algum dos vereadores aqui presentes, Elison, presidente da Câmara, secretário, vereadora Alessandra. Palavra a vereadora Alessandra Mara Neves. Não está funcionando o microfone? Eu acho que deve estar baixo. Se a senhora puder vir aqui, esse aqui está funcionando. Primeira mesa aqui. Estava ligado e não funcionou. Deve estar baixo aqui. Obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra. Cumprimento a todos, uma boa tarde, e a quem também está nos acompanhando. Eu gostaria de estar fazendo aqui uma pergunta ao Wagner, pela parte que ele falou, comentou, abrindo seu coração aqui. A gente entende essa parte, sim, mas a pergunta que eu quero estar fazendo para você, Wagner, é que todo o seu desabafo, você pôde mencionar aqui inimigos que acabam se formando no seu trabalho. Você acha que essas denúncias que hoje traz você aqui possa ser decorrente até desses inimigos que ao longo do tempo ali, mesmo como um mestre, a pessoa ali, no encarregado de obras, pode ter acontecido? Provavelmente, sim. Porque acaba se formando muitas inimizades estando à frente, correto? Correto. E só deixando também claro aqui, na fala do vereador Beto, quando ele disse que todos receberam a denúncia, eu me coloco aqui como a vereadora Alessandra, né? Particularmente, eu não recebi denúncia de nenhum cidadão de Campo Belo. Fiquei sabendo aqui do que está acontecendo aqui nesta casa, só trazendo o meu ponto de vista aqui como vereadora de Campo Belo. Obrigada, senhor presidente, pela cessão da palavra. Agradeço. O senhor foi citado, o senhor tem direito à resposta. Gostaria de saber da vereadora como que ela soube da denúncia. Então, recebeu a denúncia.
Eu só quis deixar Quando eu que quis não dizer é pela que população. Não, mas eu também não no foi caso- pela população, também foi na casa. Ah, sim, mas Quando eu você quis dizer, não esclareceu. todos... Mas você faz parte da Câmara Municipal, todos nós recebemos Claro, a denúncia. claro. Eu não disse por onde que foi, então vou citar. Fiquei Foi sabendo aqui aqui. na Câmara. Também fiquei sabendo aqui da denúncia. Então é isso também, tá ok? Tá ok. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Meu ponto aqui também, os vereadores todos já falaram aqui, e uma coisa também que eu gostaria de deixar muito claro aqui, sobre a nossa imparcialidade de conduzir esses trabalhos. Quem tem acompanhado essa CPI desde o início sabe da seriedade, da imparcialidade e da forma ética como nós temos conduzido, né? Se houve alguma informação, né, que surgiu por aí, não foi proveniente de nós, membros aqui dessa comissão, né? E, como todos sabem, esse posto de presidente da CPI é um posto muito difícil, e seria interessante se o ser humano conseguisse sondar o coração do outro, o que não é possível, mas dentro do meu coração, na época em que surgiu esse assunto da CPI, eu não queria presidi-la, não era um desejo meu. Então, é uma tarefa difícil, até porque praticamente, ou diga-se de passagem, quase que ninguém queria. Era procurado um, você conversava com um, olha, eu não vou, ó, eu não posso, ó, eu não posso, ó, aí, no final, no fritar dos ovos, né, cada um podia, cada qual pelo seu motivo. Eu não estou dizendo que foi por falta de vontade, não. Às vezes eu trabalho, ó, eu já estou muito comprometido, né? Às vezes tem vereador que está em muita comissão. Então, tudo isso gera ali um dispêndio para o vereador que talvez o impeça de estar aqui presente, só deixando claro. Então, no fritar dos ovos, acabou que uniu-se as ideias e surgiu essa chapa para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito. E desde a nossa primeira reunião, foi uma preocupação nossa, desde a primeira coletiva de imprensa falando sobre esse trabalho, sobre a CPI, nós não citamos nome, fomos prezando, tentando de toda forma, né, para a gente chegar ao final da melhor maneira possível. Como o vereador Beto Santana disse, né, e eu é que o diga, né, a gente cria muitos inimigos, né, a gente às vezes é mal olhado na rua, as pessoas viram a cara, não conversam com a gente, né, nos perseguem. Eu, inclusive, sou muito perseguido aí através de rede social, criam perfis falsos para me atacar, colocar foto da minha família. Então, ninguém melhor do que eu aqui para falar sobre exposição, né, sobre perjúria, sobre ataque, né, sobre inimizade. Porque quando a gente faz um trabalho, realmente, que é um trabalho, como o senhor Wagner disse, de correção, de querer fazer a coisa certa, sabe, de fiscalizar, de cobrar, como ele diz que faz, a gente cria inimigos, a gente faz inimizades, porque muitas das vezes a pessoa quer que a gente seja flexível, ou quer alguma coisa, e ali a gente não é. Então, a gente vai criando aquele desgaste ali. E, como ele disse, há muitos anos, né, não sei se é 20, ou ele citou aqui quantos anos? O senhor está como encarregado? 11 anos como encarregado. Então, a gente não imagina quantos desgastes ele passou ali nesses 11 anos, né? Que trouxe inimizade, como ele citou aqui agora. Inclusive, sobre esse caso dessa pessoa que queria depor, na verdade, eram 2 pessoas. Aí a gente, eu até tratei educadamente, ó, você pode deixar seu nome aí, caso a comissão entenda, a gente pode te ouvir. Mas não é o caso, né? E ele começou a falar aqui do que era, né? Em público, a gente segurou. Todos aqui que estavam aqui no dia foram prova disso, nós não deixamos depor. Acho que não é assim, a comissão ela é organizada, a gente não vai, qualquer um chegar, a gente vai depor, a gente vai colocar. Não é assim, nós não estamos aqui para condenar ninguém, para julgar ninguém. Nosso trabalho é simplesmente de fazer flutuar as peças para que a gente entenda o que aconteceu e encaminhe, é obrigatório. O relatório vai para o Ministério Público. Se o promotor entender que ele deve oferecer denúncia, aí nós já não teremos mais nada a ver com a situação. Aí é do promotor para o judiciário, do Ministério Público para o judiciário. Aí lá é o momento oportuno para apresentar a defesa, né, formal e etc. Mas, enfim, dentro do que foi falado aqui, né, a gente vai agora passar as perguntas. Quem faz as perguntas é o senhor Wagner, né, para revezar entre o relator e a comissão, é o vereador, vice-presidente dessa comissão, Carlos Alberto Chaves, vereador carinhosamente chamado por Tchuca. Logo depois dele, os vereadores têm o direito também de fala, podem fazer as perguntas
que entenderem necessárias. Logo depois, eu passo a palavra ao procurador, advogado de defesa do senhor Wagner, para que faça as perguntas que também julgar necessária. Eu só peço que, caso alguém deseje falar, peça a palavra para que a gente possa deferir ou não. Por gentileza, senhor vice-presidente. Obrigado, senhor presidente, me ceder a palavra. O senhor Wagner Trindade Ferreira, dia 2/5/2023. Senhor Wagner, o senhor tem conhecimento da denúncia? Tem. O senhor ficou sabendo dela? Me desculpa, senhor vice-presidente, só antes de passar a palavra, eu preciso, como de praxe, só orientar, certamente o doutor Edson já orientou o senhor, mas não é demais salientar que o senhor, na qualidade de investigado, tem o direito de não responder as perguntas que possam incriminá-lo. O senhor também tem o direito de ser assistido por seu advogado, como está acontecendo, pode comunicar-se com ele durante o seu depoimento, mas seu advogado não pode responder as perguntas em seu lugar, tampouco poderá apartear, senão diante de uma eventual ilegalidade. Então, dessa forma, já orientado, passo a palavra para que prossiga com as perguntas, peço desculpa pelo transtorno. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor poderia nos informar qual é o seu cargo no DEMAI e quais suas principais atribuições? Sou encarregado de obras, geral do departamento. As funções minhas, fiscalização, coordenação, de tudo. Na rua, todas essas coisas. Sim. Drenagem, esgoto, água potável, tudo. Toda a parte hídrica, o senhor é que toma conta. Fora do escritório. O senhor poderia nos esclarecer se exerce habitualmente funções relacionadas a contratações com particulares, seja por meio de licitação ou por meio de contratações diretas? Não. O senhor poderia nos informar se exerceu alguma função especificamente no que diz respeito ao procedimento licitatório, objeto de investigação? Se sim, quais? Não. O senhor poderia nos informar se exerceu alguma função especificamente no que diz respeito à execução do contrato objeto de investigação? Se sim, quais? Não. O senhor poderia nos informar se possui algum relacionamento com a senhora Daniela Maria Pinheiro Porto, que também é investigada por esta CPI? Se sim, o senhor poderia descrever esse relacionamento? Eu conheço a Dani. Eu conheço a Dani, deve ter uns 20 anos. Ela, esposo. Profissionalmente, alguma coisa? Sim. Não, profissionalmente não. O senhor é sócio proprietário exclusivo de alguma empresa? Se sim, quais? Não. O senhor, como encarregado do DEMAI, tem conhecimento e sabe dizer qual é a empresa? Eu vou repetir por causa do carro. Vou ficar claro para o senhor. O senhor, como encarregado do DEMAI, tem conhecimento e sabe dizer qual é a empresa que realiza serviços de calçamento e reparo de calçamento para a autarquia? Ô, Tchuca, o nome da empresa agora, eu não sei. Eu não sei o nome, eu conheço o dono dela lá, todo mundo conhece aí na cidade. Aí, o que está prestando serviço agora, ele chama ele de Iambu, é o que presta serviço agora, que ganhou essa licitação. Tem um apelido. Isso, eu não sei o nome, Senhor Iambu. razão social da empresa. Tá. O senhor, como encarregado do DEMAI, chegou a fiscalizar ou acompanhar a execução dos serviços prestados pela empresa DW Empreendimentos? Fiscalizei Todas as obras? todos os canais. Desde o dia em que se tornou pública a instauração da CPI do DEMAI, o senhor Wagner Teixeira Trindade Ferreira fez alguma ligação telefônica ao então presidente da Câmara, o senhor Wilson Pimenta de Oliveira? Não. Não que o senhor se lembre ou o senhor não fez? Não, eu não tenho lembrança, não. Você fez alguma ligação? Eu não... O senhor, como encarregado do DEMAI, teria conhecimento da procedência da gaiola ou cesta de grande porte, que consta das páginas 190 e 191, utilizada para a remoção dos resíduos dos canais? Saberia dizer se ela é de propriedade da empresa, locada ou da própria autarquia? Não sei de quem que é, mas deve ser da empresa. Senhor Pode presidente, mostrar aí, gentileza, as fotos.
Devolvo a palavra, senhor presidente. Caso julgue necessário fazer mais alguma pergunta, Não, o senhor não. tem liberdade. Relator, alguma pergunta? Algum dos vereadores aqui presente tem alguma pergunta a ser feita? Vereador Luciano, vereadora Alessandra, vereador Barão. Não há? Senhor Wagner, quando o senhor realizou a fiscalização da empresa DW Empreendimento naquele período, o senhor se lembra de quantas pessoas estavam ali trabalhando? Não lembro ao certo, uns 3, 4, não sei. E tinha uma máquina também, né? Uma máquina pequena que eles colocaram lá dentro. Certo. O senhor conhece a senhora Vera, apontada pela senhora Daniela como possível pessoa sócia na época, né? Que iria fazer sociedade com ela, depois não fez? Não. O senhor conhece as empresas que foram objeto de locação da DW para ajudar na prestação de serviço, como, por exemplo, da Bobcat, do Caminhão MUC? Eu conheço da cidade aí. A hora que eu cheguei no local, eu vi o MUC, eu vi a Bobcat, é pessoa que presta serviço aí na cidade. Mas nome de empresa, dono, não sei. No dia da licitação, né, aliás, no decorrer da licitação, nesse procedimento licitatório, o senhor teve contato com algum membro que participou ali do processo licitatório? Não. Não. No dia do pregão, o senhor estava presente? Não. No dia 9? Não. O senhor conhece a senhora Mayra, que é a pregoeira das Conheço. licitações? Nas vésperas ou nesse lapso temporal, o senhor teve algum contato com ela sobre o objeto de investigação aqui, sobre essa licitação com a empresa DW? O que acontece? Essas licitações, às vezes, coisa que interessa a parte de obras, igual tubo, que a gente precisa, essas coisas, eu chego a perguntar. E aí, como é que está o andamento que a gente está precisando? Eu chego e pergunto, porque é alguma coisa que precisa ser executado, a gente pergunta para saber que pé que está, como que anda, para a gente programar alguma obra, entendeu? Certo. Mas então o senhor chegou a cobrar alguma coisa em relação a essa licitação aqui da DW diretamente à Mayra? Não, eu perguntei para ela, só perguntei. Falei, como é que está a situação da limpeza de canal? Porque são feitas, assim, se não me falha a memória, setembro e dezembro, não sei a data certa, que são feitas essa licitação. E geralmente, eu vou até falar aqui porque o que acontece? A população fica cobrando. Certo. Cobra, e só que a gente já tem programado. Já tem programado as datas que vão ser feitas licitações ali, porque você sabe quando que o canal vai estar sujo. Às vezes atrasa um pouco, às vezes adianta. Só que, o que acontece? Aí por isso que a gente pergunta, falou, como é que está? Como é que está? Porque o pessoal está cobrando. Né? Inclusive, presidente, eu vi um vídeo seu lá no canal da... Sim, lá na Fausto Ribeiro. Da Fausto Ribeiro. Estava mato dessa altura. Foi. Então, o que acontece? Precisa fazer outra licitação para poder limpar os canais, entendeu? Então, o que acontece? A população cobra. Aí, se te cobra, você tem que... como é que faz? Estão cobrando. Tem que cobrar de alguém. Então, E aí? O senhor citou que tem as datas. O senhor sabe, o senhor especificou que normalmente é em setembro ou dezembro, né? Que faz essa limpeza de canal. Provavelmente, sim. Essa que o senhor citou, por exemplo, que eu registrei, foi no mês passado, mês de abril, no caso. E depois da cobrança, eles foram lá e limparam, né? Mas aí deve ter sido a prefeitura, né? Por causa da cobrança lá, a prefeitura deve ter mandado o pessoal que roça a rua roçar lá. Certo. Mais uma pergunta. O senhor se lembra, aliás, antes disso, nós estávamos falando aqui sobre a Mayra, né? No dia que a Mayra veio aqui como testemunha, ela alegou que sentiu pressa da sua parte e da parte do diretor do DEMAI, que é o senhor Ademir Anselmo, para o desenrolar dessa licitação. O senhor
disse aqui já citou como foi que o senhor fez, o senhor disse que fez uma pergunta para ela, né? O que o senhor considerou normal dentro da questão da sua função, né? Como que o senhor analisa essa fala dela de que sentiu pressa? Não sei por que ela falou isso. Não sei. Senhor Wagner, o senhor procurou, desde o momento que o senhor soube dessa investigação, o senhor procurou algum vereador, alguma vereadora, para poder questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida em relação a essa CPI que está em andamento? Não. Uma outra pergunta. O senhor, nesse período, trocou telefonemas, mensagens com a proprietária da empresa, a senhora Daniela? No período da... Antes ou depois do período? Não, eu converso com eles. Sim. Converso com eles, com o marido dela, com ela, a gente tem contato, sim. O senhor se lembra o nome dele? Lorival. Uma outra pergunta. Essa pergunta deve ser feita, né, para a gente esclarecer os fatos. O senhor se lembra, ano passado foi a DW que venceu, executou o serviço. Em 2021, ou em outros anos anteriores, o senhor se lembra qual empresa, como o senhor disse que é muito afinco, fiscaliza, está sempre em cima, e a gente vê isso. O senhor se lembra das empresas anteriores que fizeram esse trabalho que a DW fez no ano passado? CRV andou limpando, foi eles que limparam esse canal. Por muitos anos, ou o senhor se lembra mais ou menos, fracionado? Eu lembro que em 2019 teve 20. Que eu estou lembrado aqui, acho que uns 3 anos. 3 anos direto, consecutivo. Provavelmente. E na sim. época que o senhor fiscalizava eles prestavam o serviço corretamente? O senhor tem alguma observação naquela época que o senhor viu? Como que o senhor configura o trabalho deles? Prestava o serviço. Prestava e teve uma época que a gente teve até um contratempozinho que tinha uma parte que tinha que roçar e não roçaram. E eu cobrei isso aí. Bacana. Mas prestava sim o serviço. Além da CRV, o senhor se lembra de alguma outra empresa que fazia esse serviço? Eu não lembro se a 2S também fazia esse serviço, não lembro. Senhor Wagner, o senhor recebeu algum valor, seja da senhora Daniela, investigada nessa CPI, ou do esposo dela, o senhor Lorival? Não. Houve alguma transferência bancária entre ela para o senhor? Não, eu não tenho lembrança. Não. Pix, qualquer coisa, Não nada? tenho lembrança, não. Nesse período em que foi instaurada essa CPI, o senhor sofreu alguma retaliação, alguma pressão por parte da Câmara, da Prefeitura, ou de qualquer outro órgão? Não, de jeito nenhum. Pressão nenhuma. Senhor Wagner, o senhor tem algum parente, alguma pessoa que trabalha na autarquia, no DEMAI? Tenho. O senhor poderia falar para a gente? Tem meu filho que trabalha lá, concursado, passou no último concurso. Ele trabalha em qual setor? Ele trabalha no almoxarifado. Desde quando, o senhor se recorda? 3 anos atrás, o último concurso, não lembro aqui qual que é a data. Não. Senhor Wagner, mais uma pergunta aqui. O senhor conhece o senhor Heli Gleison Fernandes? Conheço. Como que é? Qual que é o seu conhecimento? O que o senhor sabe a respeito desse nome, dessa pessoa? Só de trabalho. Trabalha lá com a gente, mais nada, não sei. Na época que o senhor estava acompanhando, fiscalizando, né, os trabalhos da empresa DW Empreendimento, a Daniela até especificou que o senhor estava sempre ligando, cobrando, olha, tem que fazer assim, tem que organizar assim, assim, assim. O senhor também falava isso com o esposo dela ou era mais só com ela mesmo? Não, com ele. E ele sempre estava lá, ele estava lá no local lá. Uhum. Senhor Wagner, uma outra coisa curiosa, né, a gente sabe, que a gente destacou aqui também, é sobre a questão do prazo, né? A senhora Mayra, ela diz para a gente aqui sobre, normalmente, os prazos, né?
sobre normalmente os prazos que levam uma licitação. Ela falou que leva em média de 3 a 4 meses. Né? O senhor explicou que não participa, provavelmente o senhor não deve ter conhecimento básico sobre essas questões de licitação, né? Prazo, etc. Mas ela falou que leva em torno de 3 a 4 meses. Essa licitação específica, ela foi mais rápida. Né? Em 2 meses ela foi licitada, a empresa fez o serviço e já recebeu o serviço. Ela iniciou no dia 24/8 e no dia 11/10, né? No final do mês de setembro, por isso que eu estou contando 2 meses, né? Porque foi rápido e finalizou 11/10, então deu 2 meses para menos. Né? Foi feita toda essa situação. No dia 24, foram 3 atos, né? A autorização da licitação, feita pelo senhor Ademir, que é o diretor, a declaração de compatibilidade orçamentária e o parecer jurídico. No dia 9 foi o pregão. No dia 12 foi a adjudicação, homologação e o contrato assinado. No dia 3 foi a nota de liquidação, ou seja, a nota de liquidação, segundo a senhora Mari e a senhora Karine, que é a contadora, aliás, desculpe, segundo a senhora Marli, que é a contadora, e a senhora Karine, que é a tesoureira, ela só é emitida, essa nota de liquidação, quando o serviço está pronto. Ou seja, do contrato assinado, ela diz que quando assina o contrato é que a empresa pode começar o serviço. Do contrato assinado, do dia 12 até o dia 3, deu 21 dias. A senhora Daniela disse agora há pouco que ela tinha em torno de 4 a 6 funcionários. O senhor disse que viu em torno de 3 a 5 ou 3 a 4. Está na média. O senhor acredita, como toda a experiência que o senhor tem, 11 anos como encarregado, fora quando o senhor entrou para a autarquia, que dê para fazer esse serviço da limpeza de todos esses canais listados e medidos ali pela documentação que nós temos em 21 dias? Presidente, é o seguinte, uma coisa que eu vi diferente com eles aí foi a máquina que colocaram lá dentro. Porque teve local que eu vi aí, eles tiraram até terra de dentro do Ribeirão com aquela máquina. E aquilo ali faz serviço de sei lá quantos homens, entendeu? Então, eu com certeza sim, porque foi muito rápido. A limpeza foi rápida, mas justamente por causa dessa máquina que eles usaram aí. O senhor sabe precisar para a gente onde que foi, quais canais que foi? Sei. O senhor pode falar? Sei. O canal da Lava Pés, né? Acho que é se eu não estiver enganado, da Mercearia Moraes ali, não sei se chama Lava Pé, da Mercearia Moraes, Américo Leão, Vanderlei Luiz Maia e o São João. O São João foi toda a extensão? Toda a extensão, da ponte da Vila até a ponte do frigorífico. Então, peraí, então foi da ponte da Vila até a ponte do frigorífico. Frigorífico São João. Certo. Eu gostaria de passar a palavra ao nobre procurador, doutor Edson Alexandre, para que, caso entenda necessário, faça as perguntas ao senhor Wagner Trindade. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Wagner, por favor, diga se o serviço da DW foi bem feito, se foi um serviço a contento, se teve retoques, como que foi a prestação de serviço da empresa à autarquia? O serviço foi executado e bem executado. Satisfeito, presidente. Muito obrigado. Era só isso. A gente aqui agradece pela cordialidade. O senhor se lembra, mais ou menos, quando foi que a empresa terminou o serviço? Naquela época, em setembro do ano passado? Pode puxar um pouquinho o microfone, está desligado. Aí. A data certa, precisa, se eu não vou saber te falar, foi antes do dia 28, antes do dia da cidade, porque a meta era deixar a cidade limpa para o aniversário. Foi antes. Não sei a data certa, não. Muito bem. Senhor Wagner, em relação a esses procedimentos aqui que foram feitos, o senhor também disse que não deseja mais ficar à frente, né, desse cargo de confiança que seria encarregado. O senhor poderia dizer por qual motivo, o que te levou a fazer isso, resumidamente? Falo, porque o que acontece? É desgastante. 16 anos de empresa, 11 anos como encarregado.
Você bate de frente com todo tipo de pessoa todos os dias. Hoje, todo mundo quer direito e ninguém quer dever. Então, o que acontece? Acaba sobrando para mim que está na linha de frente. Eu não quero porque uma hora não vai prestar isso, não dá certo. Então, eu cansei, estou cansado. Eu não tomava remédio de pressão, estou tomando. A minha saúde está indo para o brejo por causa disso. É um alto estresse que não tem explicação. Às vezes o povo fala, Wagner é muito burro, é sem educação. Mas ninguém sabe o que a gente está passando. Não precisa descontar em ninguém. Só que uma hora, entendeu? É isso, estresse demais. O senhor pretende formalizar isso junto à autarquia? Vamos esperar. Vamos esperar. O meu pensamento é esse. Mas vamos esperar o que tem para frente. Porque, eu sou concursado. Eu fiz um concurso, não pedi benção para ninguém. Fui lá, passei e fiz. Se eu cheguei onde eu cheguei até hoje, foi por mérito, né? Começamos lá embaixo e vim subindo. Cheguei aonde cheguei por mérito. E a gente meteu no popular, meteu o pé no balde assim de uma hora para outra. Uma coisa que a gente lutou para chegar, é complicado. Como é a relação do senhor com o diretor do DEMAI? É boa. A gente tem uma relação boa, muito boa. O senhor citou essa questão, talvez, do temperamento, do seu temperamento. Como que o senhor julga o seu relacionamento com os servidores no geral? Acho que, vamos dizer que um bom relacionamento eu tenho com 98% dos funcionários. 98%. Certo. Senhor Wagner, o senhor tem um prazo de 10 minutos para fazer as suas considerações após as perguntas, caso o senhor entenda necessário e queira fazê-la. O senhor tem um prazo de 10 minutos para fazer suas... antes disso, algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Vereadora Alessandra, Luciano, vereador Barão, vice-presidente dessa comissão, senhor relator, doutor Alexandre, só uma consideração. vereador Luciano, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Pode vir aqui onde a vereadora Alessandra veio, por gentileza. Apenas para fazer uma consideração, né, não faço parte aí da CPI, mas estou aqui, vereador, não poderia deixar de falar. Quero cumprimentar, em nome do presidente Gustavo, a todos os vereadores, né, que estão aqui presentes, inclusive o nosso presidente, Barão. Quero cumprimentar aqui o Wagner, o Edson, a Kelly Cristina, que está representando a imprensa de Campo Belo, dizer o que já foi dito aqui, e foi até cansativo, né, porque vários vereadores disseram, a CPI, eu estive acompanhando, não está aqui acusando ninguém, né, Wagner? Não está acusando ninguém. Eu pude acompanhar na última reunião, penúltima, né? Essa é a última, penúltima reunião e essa última. Não está acusando, apenas está investigando, mas cumprimentar, viu, doutor Edson? O senhor é um amigo, né, que a gente tem aí nessa caminhada de vida. Doutor Edson é um amigo meu particular, mas quero parabenizar a todos pela condução, que foi a penúltima e a última reunião, que foi hoje, que está sendo hoje, mas queria também, presidente, destacar, cumprimentar também os funcionários desta casa, né, que estão aí nessa luta. Não poderia deixar de destacar, até o Wagner a gente não encontra muito, até por ele trabalhar na rua, mas destacar aqui o trabalho do diretor do DEMAI. Todas as vezes que fui ao DEMAI, fui atendido prontamente pelo diretor do DEMAI, então também não poderia deixar de registrar esse momento aqui, na qual se discute, né, essa autarquia tão importante para a cidade de Campo Belo. Né, mais uma vez, parabenizar, porque sabemos que, como disse o vereador Beto Santana, vocês estão investigando uma denúncia que foi feita aqui nessa casa. Mas eu não poderia deixar de destacar que sempre fui muito bem atendido e prontamente. Nunca que eu fosse lá, às vezes, ficasse esperando. Então, quero destacar aqui na pessoa do Ademir,
esse atendimento que eu tive como vereador todas as vezes que foi requisitado. Obrigado, presidente. Só mais uma pergunta aqui também, senhor Wagner. Nós questionamos aqui a respeito foi perguntado pelo relator sobre a empresa que realiza serviços de calçamento e manutenção de calçamento. Foi citado o nome de um senhor aqui, que é o senhor Iambu. O senhor já fiscalizou algum dos trabalhos dessa empresa? Sim. Essa empresa presta o serviço bem feito? Estamos lá com 2 notificações Dessa empresa? dessa empresa. O senhor 2 pode explicar notificações. do que seriam essas notificações? 2 serviços que não está sendo de acordo com a necessidade do município. Eu passo a palavra, então, ao nobre relator, vereador Beto Santana, para as considerações finais. Obrigado, presidente. Só para fechar aqui, direcionar a palavra ao senhor Wagner, que a gente partiu do doutor Edson com o princípio de inocência no início do CPI. Então, quando o senhor Wagner disse que às vezes é perseguido, que a denúncia às vezes é de alguma pessoa que às vezes você chamou atenção, às vezes você afastou, uma coisa aconteceu ali que alguém fez a denúncia. Nós também somos caçados. Vou dar só uma ideia. Semana passada, um radialista, o senhor Eno Ribeiro, ele foi no ar, no rádio, e disse: será que essa CPI vai dar em pizza? E a gente, às vezes, é taxado de mole. Esses vereadores são moles. Receberam denúncia e não fazendo nada. Não vai dar em nada isso aí, vai dar em pizza. Então, para o senhor ter uma ideia, a gente ouviu isso até no rádio, de um colega de rádio, que eu sou radialista também. Então, é só para o senhor ter uma noção como que a gente, quando pega, vereador Luciano, essa batata quente na nossa mão, a gente recebe esse tipo de comentário, e a pessoa nem aqui na Câmara vem saber, vereador Alessandro, o que está acontecendo, por que aconteceu, simplesmente taxa isso no rádio e joga isso lá. Mediante isso, a gente na rua, a população, aquilo lá não vai dar em nada não? Vocês não vão fiscalizar aquilo lá não? Vai dar em pizza? Então, é só para mim também, soltar no meu coração que estava aqui, em relação àquilo que o senhor já tinha comentado antes, a gente só dá esse parâmetro também, que eu entendo o seu lado também, e a gente saímos do princípio de inocência com toda certeza. Tá ok? Muito obrigado, presidente. Eu é quem agradeço. Passo a palavra ao nobre vice-presidente da CPI, vereador Carlos Alberto Chaves. Só para concluir, as angústias são de lá, de cá, doutor, e o Wagner já disse que foi exposto, a família dele, tudo, mas também tem os dois lados, a gente também fica exposto, já vi gente falar, essa CPI desnecessária e não devia acontecer, já outros elogiaram, falaram, vocês estão lá para isso mesmo, parabéns e tudo. Então vem comentários de A, B, e a gente assimila isso daí. A questão maior para mim, nisso tudo aqui que nós estamos aqui hoje, o doutor está aí acompanhando o Wagner, a gente está aqui sendo acompanhado pelo nosso jurídico também, os colegas, alguns colegas presentes, para mim é tudo muito claro. Ambos os lados, todos os dois lados, estão permeados pela questão pública. Não só o Wagner, mas nós também somos funcionários públicos. Nós recebemos da população para desenvolvermos um trabalho, e isso é o que está sendo feito aqui hoje. Nada mais que isso. Se há indagações no rádio ou no jornal, seja onde for, qualquer meio de comunicação que seja, já pré-julgando a CPI, já colocando nela uma mão ou inquisitória, ou de culpa, esse não é o trabalho que está sendo feito aqui. O que está sendo desenvolvido aqui, nada mais é do que esclarecer uma denúncia feita a nós, porque essa CPI também, ela passou pelo plenário, ela foi discutida, foi aprovada, então ninguém aqui não está sabendo de nada, não, está todo mundo sabendo de tudo. Foi discutido aqui, foi aprovada a comissão,
Então, assim, todos estão reiterados do assunto que seria discutido, e nós caímos nessa linha de frente aqui. A minha opinião é que se instaure a verdade, sabe, doutor? Como o senhor está aí em busca da verdade, a gente também, o Wagner veio aqui trazer esclarecimentos, nós fizemos alguns questionamentos aqui em busca da verdade. Após o aparecimento da verdade, ou a não constatação dos fatos reais, ou dos fatos condenatórios de alguém que esteja envolvido, vamos colocar também à disposição, como já foi colocado, para que as pessoas se justifiquem e se tenham a condição de devolver à comunidade e às pessoas o que foi colocado nesse dia de hoje aqui. Nada mais para mim do que esclarecer, sabe, doutor? Esclarecer fatos de instituições públicas, tanto a autarquia do DEMAI quanto a Câmara Legislativa. Apenas isso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor me concede rapidamente a palavra? Por gentileza. Te agradeço. Como eu disse desde o primeiro dia, na condição de defensor do Wagner, da Daniela e também da empresa, que a procuração consta o nome da empresa, eles são os maiores interessados na verdade. Nós tivemos alguns procedimentos pedidos, na verdade, aí dentro dos autos, no sentido de adiar uma audiência, de inverter a lógica dos depoimentos, e tudo isso foi feito única e exclusivamente para justamente dar legalidade. A intenção deles era sempre de dar legalidade aos atos para que isso não venha a ser questionado, não venham buscar nulidades da própria CPI. Inclusive, esse último pedido também foi revestido nesse sentido. O doutor bem esclareceu, doutor Vinícius, não há um pedido. Realmente, nós não ousamos mais fazer um pedido. Nós trouxemos, ao nosso falível ver, um esclarecimento, uma fala da defesa no sentido de resguardar a CPI, porque foi dito e repetido nessa casa várias vezes. Eles vão falar, eles querem falar, eles não vão se silenciar. Por quê? Porque são os maiores interessados, na verdade. Se eles não fossem interessados, na verdade, nós não teríamos requerido as últimas 10 licitações para o mesmo objeto junto ao DEMAI. Eles se sentem muito tristes com a situação, como foi dito aqui. Eu, como procurador, entendo que eles têm que ter os meios adequados aqui, estão tendo, viu? Eu reitero aqui que estão sendo bem atendidos, muito bem atendidos pelos membros da CPI, e que o caminho agora está aberto, justamente para a verdade. Eu acho que essa documentação vai ser fundamental, que o DEMAI vai fornecer, e é isso. Eles têm plena convicção que são inocentes. Talvez por isso que gere essa revolta, que eles fiquem chateados com a situação, mas, felizmente, correu tudo dentro de uma normalidade boa, dentro das normas e dentro da forma que deve ser. Agradeço, viu, a atenção que nos foi dispensada e continuamos à disposição para se chegar à verdade aqui. Muito obrigado, nobre advogado, procurador, senhor Wagner, senhora Daniela, investigados por essa CPI, doutor Edson Alexandre. As considerações que eu faço aqui no sentido de dizer às partes, senhora Daniela, senhor Wagner, ao senhor como procurador, e muito bem atento a tudo que acontece, de que não nos vejam, às vezes, o maior erro da população, ou das testemunhas, ou talvez dos investigados, é olhar para os membros dessa comissão como inimigos. Nós não somos. Eu tenho tentado aqui, inclusive, presidir aqui da forma mais imparcial possível, para resguardar o direito da população, para resguardar o direito das testemunhas e dos investigados, e da defesa, no sentido de que possamos conduzi-la da melhor forma possível.
foi dito aqui, e saliento, não foi apenas um radialista, não. Teve outros também que cobrou isso publicamente, e essa CPI vai acabar querendo, vamos falar no popular, querendo ver o circo pegar fogo, querendo ver o pior acontecer, querendo que o relatório final dessa CPI fosse um relatório absolutamente desfavorável aos investigados. Então, eu disse aqui, e tem prova disso, o doutor Vinícius, que é o nosso procurador que está atuando diretamente aqui na CPI, estava aqui, vice-presidente estava aqui, relator estava aqui, a imprensa estava aqui, quando eu disse que ao término dessa CPI, nós não seríamos obrigados a apontar que houve um crime, a apontar que houve um erro. Por quê? Quando se abre uma CPI, que não é uma coisa muito comum, principalmente para Campo Belo, que na história da Câmara Municipal, se não me engano, deve ter tido uma ou duas CPIs que vingaram e que tiveram um relatório final. A Margarete está aqui há muitos anos, pode falar. Eu acredito que seja uma ou duas, no máximo 3, que tenha fluído. Pela história, pelo que eu já procurei saber com vereadores mais antigos, que conhecem a história do nosso poder legislativo aqui no município. Então, tudo isso é novidade para a população. Esclarecer que, como eu já disse, não nos vejam como inimigos, nós temos tentado conduzir da forma mais imparcial possível, e eu disse aqui no início, os senhores se lembram, que ao término dessa CPI, nós não seríamos obrigados a chegar aqui, vereador Beto Santana, e falar, olha gente, houve crime, os investigados estão no relatório como indiciados e etc., ou da pior forma possível. Eu disse desde o início que o relatório podia fechar dizendo o seguinte, investigados os autos, investigados os documentos, os procedimentos adquiridos através da Comissão Parlamentar de Inquérito, é o relatório do essencial. Não foi verificado nenhum erro, nenhuma fraude, nada. Isso pode acontecer no término dessa CPI. Outro ponto que eu quero deixar muito claro aqui. Na sexta-feira, isso aqui precisa ser esclarecido. Quando nós interrogamos aqui, ouvimos a senhora Marli, que era contadora, naquele momento, ela negou ao relator que participava das licitações, disse inclusive que não tinha acesso nem à pasta das licitações, que a sala dela é separada, que não tem nem quem auxilia ela, e que ela não sabe de nada que acontece lá embaixo no pregão. Logo depois, quando foi questionada pelo advogado, ela disse que não tinha nenhum vereador lá na sala no dia. Ora, ou ela mentiu quando ela disse que não participava de nada, ou ela mentiu quando ela disse que não tinha nenhum vereador lá. Porque quando eu dei a ela a oportunidade, assentada nessa cadeira, de se retratar e de corrigir o fato, ela insistiu na mentira. Foi aonde foi dada aqui uma voz para que ela fosse apresentada diante da autoridade policial por fazer afirmação falsa diante de uma CPI. Nós não estamos aqui de brincadeira. A fala dela poderia prejudicar os investigados. A fala dela, como também de outras testemunhas aqui, pode prejudicar os investigados. Então, tudo tem que ser feito dentro dos conformes. Lá fora, eu quero aqui repudiar a nota lançada pelo Executivo e pelo Sindipúblico. Por quê? Na nota, eles desinformaram a população. Deu a entender que ela estava sendo levada perante a autoridade policial pelos fatos que aqui estão sendo investigados, e não é. Ela não tem culpa de nada, ela veio aqui como testemunha. Ela recebeu aquela voz pelo fato de que ela fez uma afirmação falsa aqui. O investigado, ele não tem o dever de dizer a verdade. Ele não precisa nem responder aquilo que ele achar que não deve, que vai incriminá-lo. Ele pode, inclusive, chegar aqui e falar, olha, eu não vou falar nada, vou me reservar o direito que eu tenho de ficar em silêncio. Mas a testemunha não. Ela chega aqui, ela tem que assinar um termo de dizer somente a verdade. Então, nós não poderíamos aceitar fazer pergunta, debochar da comissão de licitação, como foi feito aqui, dizer que lá no início da gestão, aquele tanto de vereador, parecia que ia ter uma sessão. O vereador Beto Santana disse aqui ao procurador e a ela que se sentiu ofendido com aquilo. Porque no início do mandato, realmente, todos os vereadores, aliás, pelo menos os 10 novos que entraram, estavam visitando todos os setores para conhecer como que funciona. Então, deu-se a entender, na figura em cena, de que quer dizer que se a comissão de licitação não estava lá no dia 9, no dia do pregão, não foi lá fiscalizar, agora eles querem fiscalizar. O que é importante ressaltar, naquele dia eu procurei saber, tinha membro da comissão que estava em uma reunião, tinha membro da comissão que estava acompanhando o prefeito em tal lugar, outro membro da comissão que estava de atestado aqui na Câmara. Então, assim, a comissão ela não é obrigada a estar em todo o procedimento licitatório, até porque é impossível, porque existem vários procedimentos, como meramente, no mesmo momento, no mesmo dia, e eles têm agenda. Então, eu quero deixar isso claro aqui, isso precisa ser esclarecido, que o que aconteceu aqui na sexta-feira não foi abuso de autoridade,
Foi dentro do que diz a lei, fala, o artigo aqui está aqui, que é também crime, punível com pena de reclusão de até 4 anos, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor, intérprete perante a CPI. A lei é específica. Então, isso que precisava ser esclarecido aqui. Nós sofremos aqui na sexta-feira, porque naquele dado momento, o procurador se dirigiu até a testemunha para conversar com ela, o que não poderia. Depois, o senhor Turene, que estava figurado como testemunha às 2 da tarde, era por volta de antes das 11, ele saiu da recepção, entrou aqui, invadiu o plenário, e aonde estava a vereadora Alessandra, estava a senhora Marli, e ele foi conversar com ela, ao ser instigando a senhora Marli a já tomar providências contra a decisão da CPI. Ora, ele como testemunha, como assessor jurídico do DEMAI, incorrendo no que eu disse lá naquele dia, né, no conflito de interesse, ele não podia naquele momento figurar como advogado, ele era testemunha às 2 da tarde, ele não podia vir aqui conversar com outra testemunha. Quando ela saísse, tudo bem, mas aqui não. Inclusive, nós vamos fazer um comunicado desses fatos à OAB Campo Belo sobre o que aconteceu, porque nós ficamos aqui nos sentindo desrespeitados. Né? Então, foi uma surpresa. Como que ela, que não participou de nada, afirmou que não tinha nenhum vereador lá? Depois ela voltou, não, realmente, eu não vi, eu não sei. Então, por que ela disse primeiro que tinha? E as imagens estão aí. Então, é deixar isso claro, é dizer que, como eu disse mais uma vez, nós estamos aqui não como inimigos, nós estamos aqui para apurar a verdade. Pode chegar ao término e a gente vai poder colocar, olha, não houve, é isso, e mandar para o promotor e ele arquivar. Ou pode acontecer o contrário. Então, assim, é isso que nós estamos investigando, é para isso que a CPI está aqui. Comissão Parlamentar de Inquérito, para inquirir as partes, para ouvir as partes, e a gente já passar tudo no popular dizendo, mastigado para o Ministério Público entender se há ou não pertinência para oferecer a denúncia. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui. Presidente. Isso é muito importante para que a gente possa caminhar dentro do devido processo legal. Presidente, me concede a palavra novamente, por favor? Concedido. Na verdade, um fato atípico, mas que eu vou ver com vocês, o que vocês acham disso. A Daniela disse que a cunhada chama Vera, W. É atípico, Vera com W não é normal. Caso vocês entendam pertinente, eu posso trazer, mas eu não queria juntar isso, porque envolve terceiro. Eu posso trazer, mandar uma foto de um documento dela, o CPF pode ser consultado e conferido no site da Receita Federal, para demonstrar que realmente ela chama Vera com W. Caso entenda necessário, eu posso trazer, o senhor vê o documento e autentica, dá uma certidão dizendo que eu mostrei para o senhor, que tem o mesmo valor e que o senhor viu que o documento realmente é com W. Caso haja, pela comissão, alguma dúvida quanto a isso, aí eu me comprometo a fazer isso. Desde que eu acho que não seria legal juntar isso aí, porque já não é uma coisa de terceiro, né? Caso queira, posso fazê-lo, viu? Então, doutor, dentro dessa sua palavra, primeiro, cumpre destacar que todo documento apresentado à CPI ele precisa ter uma cópia anexa aqui com a gente, caso depois a gente precise apresentar ou ter alguma contraprova. Então, caso o senhor deseje... Mas o CPF, eu creio que você, investido na autoridade presidente, o doutor está ali, pode corroborar isso. O senhor pode dar uma certidão dizendo que eu apresentei e que o senhor viu que é com W, e que o senhor conferiu, inclusive, no site. O que eu posso fazer é a gente receber o documento, porque receber, só dar a certidão e devolvê-lo eu não posso. O que eu posso fazer é anexá-lo à CPI e declará-lo como sigiloso. Aí, nesse caso, ninguém, a não ser a comissão, tem acesso à imprensa, a população não tem. Ela, então. Mas a gente pode declarar sigiloso. De toda forma, posteriormente, a gente deve pleitear isso também. Se eu juntar, mas o que eu... Pode concluir. Se eu juntar, eu já peço o sigilo. Para declarar. Ótimo. Já adianta o fato. Isso, muito bem. Eu até agradeço ao senhor pela presteza. E o que eu queria destacar também é que essa questão do nome é o que menos importa, sabe? E se for? Então, assim, não tem muita questão sobre essa questão da nomenclatura, diga-se de passagem, não. Então, voltando aqui, eu quero mesmo agradecer a todos os membros aqui da comissão por esse trabalho realizado. A CPI não finalizou. Essa semana agora tem mais trabalho para a gente fazer, documentação, inclusive o pedido feito pela defesa dos últimos 10 certames,
né? Vale destacar que, em fato novo, adita-se a inicial da CPI para que se investigue outro ponto. Então, ela pode se ramificar, ela pode não ficar só nesse fato. Então, tudo pode acontecer. Claro que dentro do devido processo legal, observando, né, o Código Processual Penal, o Código Civil, observando a lei vigente, de um modo geral. Então, agradeço primeiro aqui o vice-presidente, agradeço o vereador Beto Santana, que também na sexta ficou o dia todo aqui, justifico que na sexta-feira o vereador Carlos Alberto ali não pôde comparecer por questão de força maior. Eu quero agradecer também ao nosso procurador, doutor Vinícius, viu, que foi muito essencial nos trabalhos dessa comissão e que muito nos orientou sobre como deveríamos agir, o que não poderíamos fazer, né, e sempre ali nos ajudando a equilibrar. Agradecer os vereadores, o vereador Luciano esteve desde o início também participando, mesmo que não membro da comissão, o presidente da Câmara, eu não posso deixar de agradecer, porque quem instaurou a CPI mesmo, ele leu o requerimento, é o presidente da Câmara. Se ele não lesse o requerimento, a CPI não estava instaurada. Prova disso é o que aconteceu lá em Brasília, na CPMI do 8 de janeiro. Né? Não posso deixar de destacar aqui toda a imprensa que nos ajudou, que divulgou os nossos trabalhos, presença aqui na sexta-feira, o Marco também ficou aqui o dia todo, filmando, registrando, a Kelly Cristina também participando, fez matéria, deu todo o seu trabalho aí em relação a essa CPI, que isso é importante até para os investigados, né, para esclarecer os fatos. Então, quero agradecer a todos, a nossa assessoria de imprensa, na pessoa da Régia, o Jason, o Hudson, que colaborou muito com a gente aqui, viu? O Ezequiel, o Efraim, que são nossos auxiliares de serviço geral, e por fim, e não menos importante, a querida amiga Margarete, que já há muito tempo labuta aqui nessa casa, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Então, muito obrigado às partes. Eu vou pedir agora ao relator para ler aqui uma pauta bem resumida, uma ata bem resumida da sessão, e logo após, assim que o senhor Wagner assinar a ata, o senhor já está dispensado para seguir o seu destino que desejar, e a gente encerra essa reunião após a leitura da ata. Aos 2 dias do mês de maio de 2023, às 15h13, conforme redesignação de audiência para o interrogatório dos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada através da portaria número 27/2023, compareceu no plenário da Câmara Municipal de Campo Belo o senhor Wagner Trindade Ferreira, brasileiro, casado, servidor público do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, acompanhado de seu advogado constituído, Dr. Edson Alexandre de Almeida. Abertos os trabalhos, iniciou-se a oitiva com gravação audiovisual, cujo documento ficará arquivado na Secretaria da Casa e disponível para as partes. No interrogatório foi dada a oportunidade para a defesa realizar perguntas. Ato contínuo, foi proferida a seguinte decisão: tendo em vista a colheita de provas já realizada, faça-se os autos conclusos para as deliberações cabíveis. Partes presentes e cientes da decisão. E para constar, eu, Margarete da Silva, digitei, imprimo e as partes assinam dando ciência do inteiro teor. Vamos fazer o momento da assinatura das atas, da ata, original e cópia. Cumpre destacar tudo que foi juntado das últimas sessões até essa, provavelmente das últimas já devem ter sido anexadas hoje, o prazo hábil mesmo para a gente anexar, o senhor tem o direito de fazer vista imediata, ou caso o senhor deseje, a gente envia eletronicamente também. Qualquer dificuldade que o senhor encontrar, pode nos reportar para que a gente possa corrigi-lo, para que a gente possa efetuar aí Está desligado o microfone. Aí. Não houve dificuldade, já tivemos acesso, já recebemos o CD com a mídia. Muito bem, então, ótimo. Qualquer coisa que o senhor desejar, nós estamos à disposição também. Nós, tudo que for comunicado, comunicaremos ao senhor, como pedido na petição, né, que representando o senhor Wagner e a senhora Daniela, que figuram como investigados nessa comissão parlamentar de inquérito. Nada mais havendo a tratar, em nome do povo de Campo Belo, encerro esta sessão. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.